estudantes do curso de licenciatura plena em matemática pelo Instituto Federal do Piauí. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula 4 da nossa disciplina de metodologia do ensino de matemática. Eu sou a professora Vitória Fernanda Camilo, estou aqui à disposição para a gente discutir, debater um pouco, fazer algumas reflexões sobre a metodologia no ensino de matemática. Na aula anterior, nós iniciamos o estudo de algumas tendências de educação matemática e na aula de hoje nós vamos explorar um pouco mais sobre essa temática. Bom, essas são as tendências, né? As 7 listadas como tendências de educação matemática, entre elas a história da matemática, resolução de problemas, jogos, tecnologia, investigação, informática, etnomatemática e modelagem. Na verdade, 8, e essas são as que são mais citadas pelos autores, as mais frequentes, mas existem outras tendências que também são abordadas. Na aula anterior, nós estudamos 3 delas, que foi a história, da matemática. A gente viu a importância de perceber a história da matemática nos livros didáticos. Nós fizemos a nossa atividade de investigação, de pesquisa, para ver como de fato essa história está sendo, como esse recurso está sendo utilizado em sala de aula, nos materiais didáticos, E a gente percebe que utilizar essa história, ela é muito importante para que o aluno compreenda, o porquê de alguns termos, o porquê de alguns nomes. E nesse ponto, o professor ele pode muito bem, por exemplo, trazer recursos de demonstração, de como surgiram aquela determinada fórmula. Vimos também sobre modelagem, que é uma metodologia, para o ensino de matemática, e ela traz um conceito muito pertinente e que faz o quê? O que ela faz? Ela interage, a matemática formalizada, a matemática das fórmulas, da estruturação, com a matemática da realidade. Então, toda a modelagem, ela parte de uma realidade, inicialmente, que é estudada, que é visto todo o mecanismo, de repetição, de comportamento e, posteriormente, se encontra um modelo matemático de acordo aí com a imagem, Então, eu preciso ter esses 3 grandes campos aí. A interação do meio da realidade, a matematização, vai ser esse processo de formulação, e o modelo matemático, que é o que vai ser validado posteriormente, que vai valer para todas as situações semelhantes àquela que foi estudada. Vimos também jogos matemáticos como uma ferramenta riquíssima, que ajudam a criar contextos de aprendizagem. Os alunos eles interagem de uma maneira melhor, Os alunos eles conseguem perceber competição, perceber uma outra dinâmica dentro da matemática, torna mais interessante, desafiador quando os alunos aprendem jogando, Isso já é um fato e é algo que é bastante utilizado, deve ser bastante utilizado, bastante explorado em todos os níveis de educação de matemática. E hoje nós vamos estudar sobre outras temáticas, outras tendências, as outras 4 tendências. Então, nessa aula a gente vai falar de 3 e na parte 2 desse vídeo nós vamos falar apenas de uma dessas tendências de uma maneira mais específica, Percebam que dentre elas a gente vai dando evidência a algumas delas. Por exemplo, na aula passada a gente evidenciou um pouco da história e de jogos. Inclusive a atividade era sobre isso. E na de hoje nós vamos enfatizar na resolução de problemas e na etnomatemática, tá certo? Então nós vamos começar com a investigação matemática, E a gente começa aqui por algumas perguntas, algumas indagações. Por exemplo, o que você entende por investigar? O que é investigar? O que é pesquisar mesmo, fazer uma investigação a fundo? Na matemática, qual seria o significado de investigar? Qual seria o significado de investigação numérica?
né? O que os problemas de investigação numérica trazem de diferente de outros tipos de problema e o que eles têm em comum? Então, quando nós vamos falar sobre investigação, né, sobre investigar matemática, geralmente nós pensamos o quê? Na prática, né? Na prática dos profissionais de grandes matemáticos, de grandes pesquisadores, quando na verdade essa prática ela está ligada diretamente ao cotidiano, né? Investigar a matemática ali próxima, né? Não dá para fazer matemática sem praticar. Então, o fazer matemática está totalmente ligado ali, intrinsecamente ligado com a sua investigação, né? Então, a prática, né? Essa prática de tempo todo está vendo, né? De onde surgiu, de onde está vendo essa matemática? Por quê? Por que esse fenômeno está acontecendo, né? Então, de tanto você investigar, de tanto perceber algumas coisas, né? Foi que sistematizaram alguns conhecimentos, né? Que a gente estuda hoje, que já é comum no cotidiano escolar, né? Então, muito do conhecimento, ele foi construído por meio da tentativa e erro, né? Então, alguns alunos também respondem questões de matemática, respondem atividades por tentativa e erro. Dependendo do nível que esse estudante, esse discente esteja inserido, não é um método para se descartar, pelo contrário, é um método para você explorar e você investigar também como aquele aluno fez aquela construção, né, daquele conhecimento. Então, a tentativa e erro, ela traz aprendizados e ela traz a constituição de um conhecimento, né, um conhecimento genuíno, que posteriormente o aluno já vai, não, eu já fiz isso, né, já tentei, e agora eu tenho um caminho, eu tenho um norte, né? Então, é uma prática que pode, né, gerar uma aprendizagem significativa. Então, sempre é importante investigar, fazer uma investigação acerca de alguns conceitos. Por exemplo, né, gradualmente os currículos escolares estão apresentando mais atividades de natureza investigativa. Por que a gente fala essa coisa dos currículos, né, dos livros didáticos? Porque ainda é um principal instrumento, né, que os professores se utilizam e têm dentro da sala de aula, né? Então, se lá no livro tem aquele link, né, tem aquela conexão, tem aquela sugestão, é muito mais fácil que o professor vá abordar, fazer aquilo, né? Na matemática, essa integração traz diversos benefícios, principalmente o desenvolvimento do pensamento matemático, a capacidade do estudante trabalhar de forma autônoma, que é isso que a gente precisa trabalhar nos estudantes, né? Os pais precisam trabalhar nos seus filhos, o aprendizado autônomo, né? A capacidade do aluno, de maneira independente, conseguir os seus resultados, né? Atribuindo novos significados ao conhecimento. Mas em que consiste mesmo exatamente essa investigação matemática, né? Então, ela enfatiza o caminho que deve ser percorrido. Então, que o aluno vai ter a possibilidade de descobrir e justificar suas descobertas. Então, quando ele tem um caminho a ser trilhado, né? Quando eu dou esse norte para o estudante, ele trilha aquele caminho, ele começa a ter as suas próprias descobertas e aí ele começa a justificar, ele começa a saber por que aquele fenômeno aconteceu, né? Por que dando um exemplo aqui de frações, né? Estudo de frações. Então, o aluno fazendo uma investigação onde ele consegue perceber, por exemplo, como você dividiria um bolo para 10 pessoas. Então, ele facilmente divide, pega o bolo e divide ali em 10 fatias. Ok. Se cada pessoa comer uma fatia, ela comeu 1/10 daquela fatia. E esse bolo, eu consigo dividir ele para mais gente, mais pessoas? Consigo. É só dividir aquela fatia no meio. Já vai dar para quantas pessoas? Aí vai perceber que vai dar para 20 pessoas. Aí já dá uma relação de quê? De proporcionalidade, né? Que se eu pego 1/10 e divido por 2, né? Cada fatia por 2, eu vou ter 1/20, né? 1/20. Então, já traz uma relação aí ele começa a perceber. Então, 1/10 dividido por 2 não seria 1 dividido por 2 e 10 dividido por 2, ou não seria a metade de 1 sobre 10. De 10, 1 sobre 5, por exemplo, 1/5. Seria 1 sobre 20, né? A metade de 1/10. Agora, se eu multiplicasse, né? Ou seja, se eu juntasse duas fatias, 1/10.
mais um décimo, eu teria 2 décimos, e sim, eu teria um quinto. Então, um quinto seria o dobro de um décimo e não a metade. Então, um exemplo aí básico, né? E aí ele mesmo vai justificar as suas próprias descobertas. Quais são as etapas, né, para fazer uma investigação matemática? Então, aqui eu trouxe esse esquema que mostra muito bem isso, né? Então, parte ali tudo de uma exploração, de uma formulação de questões, então tudo tem que começar do porquê. É a pergunta norteadora, né? Que é muito importante você ter essa pergunta que vai nortear o caminho, né? Então, por que que isso está acontecendo, né? Por que que isso é igual a isso? Depois, reconhecer a situação problemática, explorar a situação e formular as questões. Quando faz a conjectura, né, que o que é conjectura? É a organização desses dados, né, e começar a fazer as suas próprias afirmações sobre aquilo. Não importa, não, o passo não termina aí. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer os testes, né? Realizar testes e reformulação, né? Então, os testes que vão validar aquela minha investigação e, por fim, trazer uma justificativa e uma avaliação para aquele método, né? Então, avaliar se o meu raciocínio foi correto, se eu realmente trilhei o caminho certo e tudo mais. Então, todas essas etapas, né, da investigação matemática trazem descobertas, trazem aprendizado significativo para o estudante. Então, é uma tendência que é importante de ser explorada e que você pode explorar dentro da sua sala de aula. Outra, né, que também é bem falada, né, e atualmente, principalmente depois da pandemia, temos visto a imersão, né, das tecnologias em matemática como recursos, né, os recursos tecnológicos dentro da matemática, então como chats, né, como inteligência artificial, plataformas, né, de crescimento, de plataformas de estudo, dentre outras tecnologias, né? Próprio uso de aplicativos, né, para explicar determinado conteúdo ou para explorar determinada atividade, tem sido facilmente aceito pelos estudantes. E os estudantes, eles gostam, por quê? Porque eles são da era tecnológica, né? Eles são dessa geração que gosta de tudo ali na ponta do dedo, que gosta de tudo ali muito acessível para eles. Tanto que hoje tem muito se discutido sobre o uso do celular dentro da sala de aula em duas vertentes, né? Os alunos, eles não conseguem mais viver, isso é uma realidade, né? Sem o aparelho celular. Então, isso traria para eles um incômodo muito grande, né? Por outro lado, a gente vê uma dependência muito grande, então eles dificilmente, hoje, eles lembra da investigação, eles buscam uma resposta. E vou abrir aqui até um parêntese aqui para uma aula que eu ministrei e eu iniciava a aula perguntando assim, como medir a circunferência da Terra, né? E o que eu recebo de resposta comumente dos estudantes eles, pegar um satélite, pesquisa no Google, né, qual é. Sim, ok, mas se eu não tivesse tecnologia, se não tivesse internet, como eu faria? Um satélite, daria a volta completa e fazer a medição. Se eu não tivesse um satélite. E aí, quando eu começo a tirar os recursos tecnológicos, né, das possíveis respostas deles, eles ficam sem saber o que fazer. Então, alguns utilizam-se da criatividade, que a ideia mesmo é essa, né? Eles encontrarem ideias assim absurdas, né? Para depois a gente estudar o método de Aristóteles, né? Que como foi que Aristóteles lá em 200 anos antes de Cristo conseguiu calcular, né? Estimar, né? A medida da Terra usando trigonometria, né? E então, né, eu percebo que com o passar, por exemplo, eu já fiz essa experiência com outras duas turmas anteriores, que eu tive respostas mais criativas. E uma turma mais recente, quase não obtive resposta, né? Por quê? Porque os alunos já estão condicionados, já estão arraigados, né? Apegados àquele recurso tecnológico. Então, eles vão querer pesquisar na internet as ideias, as soluções. Então, tem aqui um pontinho, né, de debate, fechando parêntese aí, tem um pontinho de debate sobre realmente até que ponto, né, a gente pode, hoje a gente utiliza essa tecnologia dentro da sala de aula.
Para Sai Machado, o uso das tecnologias vem se tornando uma ferramenta de grande importância, né? Então, hoje mesmo, se você pegar qualquer estudo de 2022, de 2023, você vai ver que é imprescindível utilizar, né? Os estudantes, eles têm essa necessidade, né? De estudar, porque auxilia tanto o professor quanto o aluno na explicação, na compreensão dos conteúdos, e eles se sentem mais motivados a aprender, né? Então, há uma forma mais dinâmica e criativa de interagir esses alunos. Então, aqui a gente tem esse processo, como é que acontece esse processo dentro da tecnologia, né? Então, é um ciclo, né? Que uma etapa vai dependendo da outra e vai acontecendo posterior à outra. Então, assim, além de elaborar as estratégias com a tecnologia, eu preciso desenvolver fluência na tecnologia, né? Então, aquilo precisa ser algo natural, que eu saiba de fato manusear, né? Agir, atuar, pensar com a tecnologia. Então, pensar que essa ferramenta, ela é um instrumento, ela é um meio para se alcançar aquele resultado, né? Aquela aprendizagem. Explorar e desenvolver temas a partir da tecnologia e por aí vai, né? O ciclo vai sempre acontecendo. Então, é um assunto bastante discutido, né? O uso de tecnologia, ela faz parte do cotidiano das pessoas. Então, hoje não há ninguém, quase ninguém, que não tem um aparelho, por exemplo, celular, uma tecnologia simples, um aparelho de celular. Desse aparelho de celular, a pessoa tem múltiplas possibilidades, né? Ele está envolvido desde plataformas de vídeos, a plataformas de jogos, a redes sociais, né? Então faz parte do cotidiano. E é pensando nisso também, outrora nós falávamos em tecnologias simples, que hoje, para a maioria dos estudantes, é algo comum, né? Então, por exemplo, o uso do data show. O data show é uma tecnologia maravilhosa. Hoje, já é tão comum para os alunos que eles nem consideram mais como uma tecnologia, né, inovadora, então, porque algumas salas de aula, claro que isso não é uma realidade, né, toda, principalmente na educação pública, né, de todo aluno ter ali aulas diárias, né, na TV, no data show, notebook, ou algo assim. Mas a gente tem o quê? Em contrapartida, a gente tem outras dificuldades, né? Por quê? Porque as escolas elas não têm essa estrutura, não tem esse aparato, né? Então tem escolas que têm que dividir um data show para todos os professores, né? Então tem toda aquela questão, a internet, né? Às vezes, vamos usar aqui um aplicativo no celular dos alunos, mas e a internet? Que internet vamos utilizar? Então a tecnologia ela ainda tem esse entrave, né? Ela ainda passa por esse percalço, né, de dificuldade, né? E também, por mais que falamos nisso, nós ainda temos uma falta aí na formação dos educadores, dos professores, para de fato usufruir, né, mais desses recursos em sala de aula. Eu percebo que atualmente, né, tem muitas plataformas e nem tudo que a gente vê também é bom, né? Nem tudo que a gente está vendo ali que está sendo oferecido, principalmente nas redes sociais, tem muitos professores, né, que se dedicaram a vender tecnologia, vender material, vender recursos, e nem tudo que a gente compra na internet vale mesmo, presta mesmo. Eu digo isso porque assim, eu sou uma professora que gosto muito de tudo que é novo, de tudo que é. E aí eu gosto, às vezes, de me aventurar, né? Então eu já comprei alguns materiais na internet e, sinceramente, não tem uma qualidade. Então você perde de duas uma, né? Ou aquela pessoa. E engraçado a propaganda que se faz, né? Ou a pessoa, de fato, acha que aquele material dela tem uma grande significância, importância, não vou nem tirar isso. Ou o nível de educação no que de sentido nacional está bem mais comprometido do que o que a gente imagina, né? Recentemente, no ano passado, na verdade, eu comprei, né, um material que prometia, né, aulas com recursos tecnológicos e tudo mais. E aí, quando eu comprei o material e abri, não passavam assim de coisas muito simples que eu já desenvolvia, né, que eu já fazia, então não me acrescentou em nada, né, o material. Então a gente tem que tomar também bastante cuidado com o que está sendo oferecido aí.
E, continuando, né? Eu tenho uma sugestão aqui de pesquisa, né? Gratuita, né? Disponível aí, que é a Edumatec, né? Que é a Educação Matemática e Tecnologia Informática. É uma página que traz materiais, softwares, atividades, artigos, links, tudo que você precisa para utilizar alguns recursos, né? Por exemplo, nos softwares, né? E as atividades atualizadas, né? Tem software de geometria. Que software de geometria você pode utilizar? E ele dá vários softwares gratuitos que você pode usar. Software para uso de funções, né? Sites sobre paperlets, né? Software de álgebra, né? Então, para você utilizar álgebra e softwares recreativos, né? Para jogos em geral. Então, é uma plataforma digital, né? Criada por pesquisadores matemáticos, no intuito mesmo de ajudar, de auxiliar professores, né? Na sua atuação com esse viés tecnológico. Então, é uma sugestão de pesquisa para vocês. E quem já é professor, que gostaria, que quiser usar, é uma excelente ferramenta, tá bom? Bom, e agora vamos ver a nossa terceira tendência de ensino, né, de matemática, que é a resolução de problemas. Essa é uma tendência milenar, digamos assim, né? Porque é uma tendência utilizada desde sempre, que é a questão da prática de resolver problemas. Na verdade, a matemática ela surge para resolver problemas, né? É um dos principais objetivos da matemática, a resolução de problemas. Então, nós vamos iniciar observando algumas imagens aqui, né? Então, eu quero que você aí pause, né, a aula e observe essa imagem, né? E aí eu pergunto, para começar, o que essa imagem representa? O que você vê nessa imagem? Então, alguns, né, podem focar o seu olhar aí nessa região aqui, ó, da imagem e atribuir a ela um bico. E dizer, isso aqui é um pássaro, né? Isso aqui é uma ave. Uma ave tem um olho, tem um bico, tal. Mas há quem esteja vendo um coelho. Ao invés de bico, isso sejam orelhas. Eu tenho um olhar direcionado aí para a esquerda, né? E uma boca, né? Um focinho ali. Um coelho. Então, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo um pássaro, uma ave ou um coelho? Ou vocês conseguem ver as duas imagens, né? Outra imagem aqui, que é uma imagem de ilusão de ótica, vocês veem esses quadradinhos aí do mesmo tamanho, ou vocês veem eles enlinheirados, vocês veem eles tortos. Essas retas são paralelas ou não? As retas, né, que cortam aí. Então, o fato dos quadradinhos não estarem alinhados, né, enlinheirados, ou não estarem numa mesma distância padrão, né? Por exemplo, se esse quadradinho tivesse mais à esquerda aqui, né? A gente conseguiria ver essas linhas, mas como eles estão de maneira desordenada, né? Dá uma aparência de que essas linhas não são paralelas, né? Não são paralelas. E a última imagem, né? Essa figura externa, ela é um retângulo ou parece mais, né? Parece que aqui, ó, tá subindo olha, isso aqui é reto? Isso aqui é um retângulo reto? Essa parte do meio, branca? Ou não? O fato de ter essas linhas inclinadas trazem uma distorção óptica para a imagem, né? Uma distorção óptica para a imagem. Então, a gente tem essa pequena visão. Então, assim, em matemática, os objetos, né, matemáticos, eles têm uma natureza abstrata, né? Não são acessíveis diretamente aos nossos sentidos, como é o caso dessas imagens aí, né? Então, a gente tem algumas impressões sobre ele. E o acesso, né, a essas imagens, por exemplo, a esses sentidos, tem a ver muito com a questão da representação. Então, essas imagens eu trouxe para a gente refletir sobre representação, né? O que elas representam, né? O que essas imagens representam? E aí elas representam, né? Por exemplo, trazem para a gente
confusões, né, sobre a ótica, né, sobre o que a gente está vendo ali, diferentes óticas. Mas diversos estudos nos mostram o seguinte, que essas representações têm um importante papel, né, principalmente no processo de aquisição de conhecimento matemático. Então, quando eu coloco uma figura para ser analisada, ela tem todo um respaldo para aquela figura estar ali naquela imagem ou naquele problema. Então, ela tem que ter um fator, ela tem que ter uma importância na resolução da questão, né? Então, de acordo com aquilo que você vê, você vai ter uma maneira de lidar, de tratar com aquela resolução, né? Então, isso traz esses caminhos que são importantes e que são imprescindíveis, né? A questão da representação. Pensando nisso, a gente parte para o princípio de o que é um problema. Né? O que é mesmo um problema? O que é um problema de matemática? O que é um problema matemático? Né? Minha vida está cheia de problemas, mas o que é um problema matemático? O que temos hoje como resolução de problema? O que é resolução de problema? E quais são os tipos de problema? Então, não é qualquer tipo de problema, né? Então, assim, qual é o principal objetivo? O principal objetivo, né, é ser capaz de usar o conhecimento que a gente tem para a resolução de problemas, na construção de soluções, de situações problemas, né? Um dos pioneiros desse estudo, né, desse conhecimento, quem estudou ali sobre problemas, sobre resolução de problemas, chama-se George Polya, né? George Polya, como se pode dizer, ele fez um livro, né? Ele construiu um livro muito famoso que chama-se A Arte de Resolver Problemas. E nesse livro, ali de meados da década de 90, né? Ele propõe-se a estudar diversos problemas, né? Diversos problemas que envolvem a matemática, né? E se utilizar de diversos métodos de resolução para aqueles problemas, né? Então, ele criou um método chamado heurística, né, que traz diversas implicações para o ensino, a aprendizagem de matemática. Então, os problemas, eles são muito importantes, né? Há quem diga que as perguntas são mais importantes até mesmo do que as respostas. E, na verdade, é o processo de se chegar àquela resposta que se torna tudo muito importante. Então, tem uma pergunta, um processo para se chegar numa resposta, depois eu obtenho uma resposta. Lembrando que na matemática, a resposta ela é única, geralmente, dependendo da pergunta, aquela resposta é única, né? Eu tenho uma única resposta, mas o processo para chegar naquela resposta pode ser variado, pode ser diverso. Então, eu tenho vários caminhos, né? Usando uma fórmula, usando uma tentativa, usando um método, usando um desenho, uma figura, né? Uma representação ali geométrica. Então, existem vários métodos, vários caminhos para se chegar aqui. Então, para cada tipo de problema, né? Então, eu tenho problemas que seja de cunho mais numérico, problema que seja mais investigativo, né? Eu tenho um problema que tem excesso de dados, por exemplo, isso pode atrapalhar na minha resolução, né? Então, tudo isso, né, trazem novas ideias e que impulsionam, né, diversos ramos da matemática que estão diretamente ligados à resolução de problemas. Eu trouxe aqui mais uma tirinha, né, de Calvin e Haroldo, né, sobre matemática, né. Então, Calvin é um personagem que eu gosto de usar muito nas minhas aulas, em alguns materiais, porque ele tem um cunho bem crítico, né. Então, essa diz o seguinte, uma libra equivale a 16 onças. Ele estudando matemática. E ele pergunta o que é uma onça, né? Ele pergunta o que é uma onça para o Haroldo. E o Haroldo diz, é uma prima minha. E aí eles começam a refletir, tentar entender. E aí ele diz que cada vez eu entendo menos de matemática, né? Então a verdade é que os estudantes eles sabem muito mais, né, dos problemas que são reais, né, dos problemas das situações que são abertas, do que problemas sem nenhuma contextualização, né? Claro que, com certeza, quando ele está falando de Libra, né, ele está falando de unidade de medida, e aí está fazendo algumas relações, né? E aí Calvin não consegue compreender, né? Porque ele não sabe o que é Libra, muito menos
o que é uma onça e muito menos o que a onça significa nesse contexto, né? Então, ele faz essas associações, né? Então, o aluno ele não resolve geralmente uma atividade, uma tarefa, não é porque ele não saiba, porque ele é incapaz, mas muitas vezes é porque ele não entendeu o significado daquilo, ele não entendeu para que aquilo serve. Então, muitas vezes é mais por conta disso. Quais são as principais concepções, né, sobre a resolução de problemas? Então, a gente tem três principais, isso aqui é baseado, né, no estudo lá de Polia, que ele diz ensinar sobre a resolução de problemas, ensinar a resolver problemas. Então, eu não tenho que resolver os problemas para os alunos, eu tenho que ensiná-los, né? E vão haver vários caminhos, várias estratégias, né? E ainda tem o princípio de ensinar matemática através da resolução de problemas. Então, tem esses três viés aí, esses três grandes viés, né? Então, ensinar os alunos a resolver os problemas é importante. Você dizer que ele precisa o quê? Extrair os dados, ler bem a questão, interpretar, né? Então, tem um problema hoje muito grande em relação à leitura mesmo, à interpretação mesmo daquilo que está escrito, né? Então, ensinar a resolver problemas, né, concentra-se como a matemática é ensinada, né, e o que dela pode ser aplicado. Então, ensinar matemática, agora, a ensinar, o terceiro item, a matemática através da resolução de problemas, nós temos o quê? Nós temos a resolução de problema como foco, como metodologia, como principal ferramenta, né? Então, como ponto de partida. Então, quando eu começo a minha aula perguntando para os alunos como medir a circunferência da Terra, eu estou dando um problema para eles. E eles têm que se virarem para pensar em estratégias de como resolver. E aí, à medida que eu vou tirando os recursos tecnológicos, eles vão tendo que pensar em estratégias. Uma vez um aluno me disse que, como seria, professora, a Terra é uma grande esfera. Então, eu precisaria conhecer o raio. Então, eu faria um buraco até o centro da Terra, mediria esse buraco, encontraria o raio e encontraria o valor da sua circunferência. Uma resposta criativa de resolver o problema. Ok, exatamente. Né? Então, quando eu faço isso, eu vou explorando os homens. Quando eles conhecem o método que Eratóstenes fez, eles conseguem ver o quanto criativo foi e o quão, como é que eu diria? O quanto sistematizado foi, né? Ele fez todo um estudo bem sistematizado para não encontrar, para não ter erros, né? Para chegar ao valor mais aproximado possível, né? Então, usar o problema, né, a resolução como metodologia, né? Então, nesse caso, o problema é usado como elemento principal que pode disparar o processo de construção do conhecimento. Então, é uma ferramenta importante que precisa ser explorada. Ainda, né, no livro de Poli, a gente tem algumas etapas, né? Algumas estratégias de resolução. Né? A primeira é compreender o problema. Primeira coisa eu tenho que entender. Então, para eu compreender o problema, eu tenho que ler bem, interpretar bem o problema, né? Criar um plano estratégico para a resolução, e aí vem retirar os dados do problema, entender qual é o mecanismo de resolução mais importante, qual a operação matemática que eu vou utilizar dentro daquela circunstância, né? Executar o plano, né? Depois que eu planejo, executo o plano, e aí depois eu vou o quê? Eu vou ver, né? Vou validar aquela resposta, ver se aquela resposta ela é válida, né? Se ela se aplica no meu problema. Às vezes a gente encontra uma solução lá em equações polinomial do segundo grau. Vai ter vezes que o delta vai ser negativo. E aí não tem soluções para os reais. Mas não ter soluções para os reais vai me dar uma outra resposta, né? Vai me dar uma resposta sobre aquele problema, né? Sobre aquele gráfico, sobre o comportamento daquele gráfico, né? E depois fazer um retrospecto, né? Sempre avaliar. Por quê? Porque o erro, né? O erro é muito importante nesse processo de construção de resolução de problemas. Quando eu não analiso o erro, ou seja, quando eu vejo que eu errei e vejo onde foi eu errei, os erros não devem ser tratados como fracassos, né? Dentro da resolução de problemas. Eles precisam ser utilizados como uma ferramenta do aluno rever, revalidar,
procurar outro caminho, né? Como fonte de informação para o professor começa ali a ver aonde está, onde ele errou, né? Por que caminho ele percorreu, né? Qual foi a estratégia que ele usou. Então, o professor passa a ser nessa sua função um treinador, né? Para a autoavaliação do aluno, para a construção desse próprio conhecimento. Aqui está o caminho, né, que deve ser traçado. Aqui está o livro, né, de Polia, né, que é a arte de resolver problemas, uma sugestão aí de aquisição e leitura. Bom, e quais são os objetivos, né? Então, desde lá no MEC, né, lá nos seus currículos, né, lá nas suas propostas oficiais curriculares, já temos a resolução de problemas como ferramenta, né? Então, analisar os processos estabelecidos pelos bons resolvedores de problemas matemáticos, propor uma metodologia de trabalho docente, né, que envolva uma técnica de resolução de problemas, melhorar a habilidade de resolução de problemas, tudo isso aí já é exigido como competência que o estudante precisa ter, como habilidade que o estudante tem lá na BNCC, lá nos parâmetros, né? Então, o aluno precisa, de fato, ter isso em mente. Quais são os pontos de atenção para a gente encerrar a nossa terceira tendência, né? Encerrar aqui a nossa fala. Quais são os pontos de atenção? Primeiro, né? Como deve propor aos estudantes essa tendência metodológica. Então, eu tenho que saber como eu vou abordar esses estudantes. Eu tenho que ter todo um plano de ação bem estabelecido, né? Eu tenho que prever algumas respostas que os estudantes vão dar, né? Como se deve preparar o professor nessa perspectiva? Qual é o atual cenário que se apresenta nas escolas de educação básica em relação à adoção dessa metodologia, né? Com que frequência? Tem muita resolução de problema, porque a gente faz muito exercício. Então, nem sempre os exercícios que vêm nos livros, os exercícios, nas atividades que a gente passa, são de cunho investigativo, são de cunho de resolução de problemas. Às vezes é só praticar uma forma que ele aprendeu, o método que ele aprendeu, ele vai praticar da mesma maneira. Resolução de problema não é isso. Resolução de problemas é ele mesmo criar estratégias para resolver. Então, tem alguns pontos de atenção, de reflexão quanto isso, mas que é conceituadamente, mas comprovadamente uma boa metodologia, uma boa tendência para se fazer. E não é só ensinar a resolver problemas, ensinar sobre resolução de problemas, mas é ensinar utilizando a resolução de problemas como método de aprendizagem, né? Como método, como metodologia de aprendizado desses estudantes, ok? Então, nós ficamos por aqui. Na próxima aula, na próxima parte da aula, nós vamos estudar a etnomatemática, vamos dar uma ênfase na etnomatemática como tendência. Aqui nós temos alguns materiais complementares que vocês podem estar acessando para complementar nossa aula de hoje. Até o próximo vídeo.